Bem, estamos aqui agora com o momento do estudo da Palavra de Deus. Aproveitando esse momento de quarentena, nós vamos usar também as redes sociais para falarmos da Palavra de Deus, para não parar o estudo bíblico. Nós estamos no estudo do livro de Atos, paramos no capítulo 10, falando sobre a obra, o trabalho de Pedro, Pedro trabalhando. Falamos do momento em que se estabeleceu a paz entre o povo de Israel, ali, o povo de Jerusalém. O povo cristão parou de ser perseguido com a conversão de Saulo de Tarso. E tivemos ali Pedro podendo visitar cidades como Jope, indo em outras cidades. E através dele, Deus fazendo coisas maravilhosas e muitas pessoas se convertendo ao Senhor. Mas antes da gente começar esse estudo, eu quero fazer uma oração com você, para que o Senhor nos conduza e nos dê entendimento e sabedoria para falarmos da Palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, nesse momento, Pai, em que estamos aqui para estudar e comentar sobre a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha trazer o entendimento e o discernimento a cada um de nós. A Tua Palavra nos ensina que não é só o pão que nos alimenta, mas a Palavra que provém de Deus. Fala conosco e que esse estudo venha edificar a Sua igreja, o Seu povo e nos fortalecer cada dia mais no Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, o personagem principal da lição de hoje é o Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, um oficial do exército romano, e ele sendo oficial, ele era o representante de Roma nas regiões que eram ocupadas. Mas mesmo vivendo em Cesareia, ele tinha muito respeito do povo judeu, porque ele era um homem bom, um homem religioso, e ele tinha um grande quebrantamento diante do Deus de Israel. E no capítulo anterior, ou melhor, na lição anterior, falava da obra de Pedro, até do que Deus operou, e através de Deus falou com Cornélio em visão para que chamasse Pedro, que estava em Jope, e Pedro fosse até lá para falar das coisas de Deus. E comentamos até na semana passada que as coisas de Deus são assim, uma visão. Deus mostrou a Cornélio e ao mesmo tempo Deus deu uma visão a Pedro, de que ele teria que ir quando viessem aqueles homens estrangeiros, convidá-los para estar com o centurião romano. E tudo deu certo, e conforme a palavra de Deus, como ela testifica, aconteceu, e Pedro obedeceu à voz de Deus e seguiu rumo à casa de Cornélio. A conversão de Cornélio foi algo muito importante para a igreja primitiva, porque foi a prova de que o Senhor a salvação era para todos os povos, inclusive os gentios. Então a conversão dele ajudou a jovem igreja a perceber que as boas novas de salvação não era só para os judeus, mas para todos os povos, em todo o tempo, em todo o mundo, como nós que usufruímos dessa graça e dessa bênção hoje. Mas na lição de hoje, que é a lição que fala exatamente sobre a conversão de Cornélio, essa lição ela está baseada no capítulo 10, do versículos 23 ao versículo 48. E nós vamos comentar sobre esses versículos, como nós temos feito no estudo bíblico, por parte. Nós vamos falar primeiro, fazer a leitura de Atos 10, de 23 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. Queria dar uma parada aqui para mostrar a preocupação de Cornélio em compartilhar as boas novas do Senhor com seus parentes, com seus amigos mais chegados, porque estava vindo o apóstolo Pedro. Ele sabia de grandes coisas que Deus havia feito através dele. Então ele queria ouvir da boca do apóstolo Pedro sobre as coisas preciosas que Deus fazia. Então, na visão, Cornélio recebeu e mandou os seus oficiais, ou ele mandou os seus empregados que fossem buscar Pedro, e Pedro prontamente se dispôs a ir.
E nós continuamos aqui a leitura do versículo 25 em diante, que diz: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam juntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem se contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então Pedro chega ali naquela casa e pergunta a Cornélio: por que razão mandaste chamar? Né? Por que aconteceu? E Pedro vai para a casa de Cornélio, né, como a gente vê. Pedro foi com os mensageiros de Cornélio a Cesareia, onde Cornélio estava, esperando com seus parentes e amigos. Quando Pedro chegou, Cornélio se prostrou e o adorou, mas Pedro não permitiu que ele adorasse um homem. Ou seja, nós vemos aqui que os apóstolos tinham um extremo cuidado, e a gente vai ver isso registrado na Bíblia, de todos aqueles que serviam o Senhor, inclusive os anjos, seres celestiais, que enviados por Deus por alguma missão, eles nunca quiseram receber adoração, porque reconhecem que a adoração é devida somente ao Senhor. Toda adoração, toda honra seja dada somente a Deus. É o que a palavra nos recomenda. E Pedro, mesmo sendo um apóstolo, a atitude de Cornélio não foi uma atitude de idolatria em si, conscientemente, porque Cornélio ele era um cidadão romano, ele vivia dentro de uma concepção de adoração de diversos deuses, mas ele entendia que Deus, o Deus de Pedro, era um Deus poderoso e que de fato era um Deus fora do comum, de tudo que ele havia visto. Então ele entendeu que aquele Deus era um Deus tremendo, e por tudo que Deus operava através da vida de Pedro, ele achou que deveria se prostrar diante de Pedro. Como também dentro do seu próprio sistema de trabalho, do seu sistema e regimento militar, todos se inclinavam diante do imperador e reverenciavam o imperador como uma ordem normal das coisas. Então Pedro não aceitou aquela adoração e logo mandou que ele se levantasse, porque ele era homem. Levante, porque você está diante de um homem, como você é, um homem comum. Então Pedro entrou na casa do Cornélio e disse, né, ele revela que Deus tinha mostrado para ele, como está lá no 27, 29, que nós já lemos na outra lição, que ele fala que Deus mostrou a ele que ele iria havia um lençol com diversos animais preparados, e aqueles animais preparados eram animais que dentro da tradição dos judeus eles não poderiam comer, era tido como animais imundos, e ele dizia: mas eu não posso comer, mas o Senhor lhe dizia: não declare imundo aquilo que eu tenho purificado, eu não chamo de impuro aquilo que eu purifiquei. E ele imediatamente, depois dessa visão que Deus deu a ele, chegaram ali aqueles que foram enviados por Cornélio, né? E Cornélio, eles prontamente entendeu o que era e foi até a casa de Cornélio. Então, quando ele chega lá, ele pergunta, né? Por que razão mandaste chamar-me? Até então, Pedro não sabia da visão de Cornélio. Pedro não sabia o que Deus tinha mostrado para Cornélio. E aí Cornélio traz essa resposta para ele. Explica por que ele o chamou. Está lá entre os capítulos 30 e 33, que diz assim: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir.
Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha que coisa maravilhosa. Cornélio, ele fala da sua visão e aí Pedro logo entende que ele fica impactado com o que havia acontecido. Porque Cornélio conta a sua história do anjo que aparece e que mandou que chamasse a Pedro. Então, Cornélio, como esse cidadão, como romano, religioso, generoso, e mesmo sendo esse oficial, ele disse que ele estava ali porque estava sedento das boas novas. E então ele disse que as pessoas em sua casa estavam todas prontas para ouvir a palavra do Senhor. Cornélio, mesmo antes de confessar publicamente a sua fé, podemos dizer, antes dele ser batizado, porque de fato ele ainda não havia sido batizado, ele já estava evangelizando. Ele não só convidou os seus familiares e seus amigos mais chegados, e ele os convidou por um propósito especial, porque eles iriam ouvir o apóstolo falar das coisas de Deus, falar da palavra do Senhor. Então foi por isso que ele os convidou, e os convidou por esse propósito, E eles estavam ali preparados, todos estavam sedentos por ouvir essa palavra. É o que diz o texto, E o que Pedro foi entender. E Pedro, entendendo então o que estava acontecendo, Pedro toma uma atitude muito interessante, porque ele percebeu, ele teve uma percepção rápida. O que nós precisamos ter essa percepção rápida dentro do discernimento do Espírito. Porque Pedro entendeu que aquilo ali, então eu não vim aqui à toa. Deus me mandou aqui porque Deus tem um propósito. Deus tem algo para fazer, Deus tem algo para realizar aqui. E Ele vai fazer. E aqui fala sobre Pedro pregando Jesus, do versículos 34 ao 43. Nós vamos até aqui, falando sobre essa pregação e essa explanação de Pedro. Pedro começa dizendo assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro fala sobre Jesus e sobre a salvação que ele oferecia. E dessa salvação, fala sobre a morte, a ressurreição de Jesus, e principalmente que Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo sendo ele um estrangeiro, o que Deus procura é um coração contrito, quebrantado, aqueles que de fato o recebem e obedecem, e era isso que Cornélio estava fazendo. Pedro relatou a história da vida de Cristo, falando numa curta abreviação, mas em palavras diretas, falando do seu trabalho, da sua morte, da sua ressurreição e da missão dos apóstolos de divulgar o Evangelho. Isso até nos mostra lá na palavra de Deus, quando fala em Atos dos Apóstolos, quando há uma promessa, Jesus antes da ascensão, ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas. E aí ele fala em Jerusalém, em toda Samaria, Judéia, confins da terra. Ele está falando
sobre ser testemunha em todas as nações e em todos os povos. Pedro agora estava vendo o cumprimento dessa palavra do Senhor Jesus, porque agora ele não estava simplesmente diante do seu povo, ele não estava no quintal da sua casa, ele estava falando já para estrangeiros que estavam se quebrantando, e a conversão daquele homem tão importante dentro do cargo que ocupava chamou muita atenção. Por ele ser alguém importante, ele sempre tinha ele atingiu uma classe social que os demais não atingiriam, que não atingiam pela convivência, pelo frequentar, pelo meio em que vivia, e ele trouxe essas pessoas para ouvir estas palavras do apóstolo Pedro, palavras cheias do poder do Espírito Santo, e eles ficaram ali bebendo dessa palavra. Os gentios na casa de Cornélio, além de estar ouvindo essa palavra, todos eles receberam o Espírito Santo e foram batizados. Do 44 ao 48 fala sobre isso, fala sobre e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu ou desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre os estrangeiros, porque os ouviam falar em línguas e magnificar ou exaltar, glorificar o nome de Deus. Aqueles da circuncisão eram aqueles do pacto, que faziam parte do povo judeu. E eles viram aquilo tudo acontecer, e aquilo foi de fato maravilhoso. Eles estavam ali na mesma unção, debaixo do mesmo Espírito, e estavam impactados, porque sabiam que aquilo ali era algo especial que estava acontecendo, porque era o poder de Deus manifesto ali naquele lugar, de uma maneira tão preciosa, que eles foram cheios do Espírito Santo. E não houve nada que fizesse acepção ou religião, mas eles estavam ali sendo cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E aí continua dizendo aqui, porque no versículo 47, respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. O trabalho de Pedro não acabou ali naquele momento, onde um grupo de pessoas, um oficial romano, se converteram ao Senhor, foram cheios do Espírito Santo e passaram pelo processo do batismo. Mas Pedro ficou ali por mais alguns dias falando, e certamente aquela palavra, ou o Evangelho, passou a se propagar. E esta é uma marca desse trecho do capítulo 10, porque nós vemos que, por ter cessado a perseguição de Paulo, vieram então tempos de calmaria, e em tempos de calmaria, os apóstolos saíram com poder e autoridade, cheios do Espírito Santo, fazendo o que o Senhor havia mandado, levando a palavra aos quatro cantos da terra. E naquele momento ali, Pedro cumpriu o propósito de Deus, porque ele atendeu o chamado. Às vezes Deus, através do Espírito Santo, nos impulsiona a tomar algumas atitudes ou fazer alguma coisa que o nosso coração, às vezes até o nosso ímpeto humano diz assim, não, mas eu não posso fazer isso não é certo, ou eu não consigo, eu não me vejo fazendo isso. Mas ele se dispôs a servir o Senhor, ele não ficou esperando se o que eu me vejo ou não me vejo, mas ele obedeceu ao Senhor. E por ele ter obedecido, vidas foram salvas, e ali o Evangelho, as boas novas da salvação, foi compartilhado com diversas famílias, inclusive a de Cornélio, um homem que recebeu o Senhor e que abriu seu coração totalmente, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente finaliza aqui, falando sobre o poder. Pedro entendeu que esse sinal do poder, da presença, do derramamento do Espírito Santo como uma confirmação da aceitação dos estrangeiros, dos gentios, por Deus, e mandou que eles fossem batizados. Portanto, não há acepção de pessoas. Deus não veio só para os bonzinhos. Deus veio para que através do Senhor Jesus todos fossem salvos. Quando diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ali não tem acepção, ali não tem classes distintas, ali está falando de todo ser humano, porque Deus ama a humanidade e deseja salvá-la, e Jesus é o único Senhor que pode fazer isso. E nós, como servos, como discípulos de Jesus, precisamos estar prontos a levar boas novas do Senhor, a falar do Jesus que cura, que liberta, mas que acima de tudo nos perdoa, nos dá uma nova vida e nos leva para o céu. A gente vai encerrar, como sempre, com o questionário da lição. E esse questionário, eu queria que você respondesse nos comentários aí sobre a resposta sobre esse questionário, sobre a lição. A primeira pergunta diz: quando Pedro foi para Cesareia com os mensageiros de Cornélio, qual outras pessoas foram com ele? A gente vê na lição, e a lição fala sobre isso. Nós vemos aqui também o que Cornélio fez quando Pedro chegou e como Pedro reagiu. Qual foi a atitude de Cornélio? A gente viu ali, a gente comentou sobre isso aqui agora há pouco. O que Pedro tinha aprendido da visão que ele teve em Jope. E as diferenças de nacionalidade ou raça importam para Deus? Essa é uma pergunta muito pertinente nesses tempos em que se fala muito sobre um povo é melhor do que o outro, há uma grande disputa em que as pessoas se julgam melhores ou mais capazes que as outras. Na pergunta 5 diz que coisa extraordinária aconteceu quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Aconteceu não só com Cornélio, mas com todos os ouvintes. Nós vemos ali, eu queria que você respondesse essas questões, e tem um desafio aqui. Esse desafio, a pergunta, é justo obedecer, ou melhor, é justo oferecer adoração a alguém que tenha sido usado por Deus em uma cura, libertação, grandes sinais? Sim ou não? Por quê? Será que é justo nós, um pastor orou por você, uma pastora, um missionário, uma irmã de oração, e por ter orado por você foi o suficiente para você falar assim: eu fui curado, fulano me curou, foi o pastor que me curou, foi a irmã que me curou, e aí você vai adorar e vai segui-lo? Ou é melhor, eu queria que você falasse se é justo ou não e por quê. Comente aí, deixe nos comentários e a gente vai estar falando mais. A igreja não vai parar nesses dias de quarentena, não sabemos a que tempo vamos ficar. Em breve, eu creio que a igreja vai estar reunida todas fisicamente no local só, ainda teremos essa oportunidade em breve, essa é a nossa expectativa. Mas enquanto isso, estamos aqui cumprindo os 30 dias de jejum e oração, clamando ao Senhor, e vamos também compartilhar o estudo bíblico do livro de Atos. Nós não vamos parar. A próxima lição, que eu vou compartilhar semana que vem, fala sobre Cristo para todos os povos. Fala sobre essa abrangência do Senhor de querer e de salvar toda a humanidade. Ou seja, Jesus veio para morrer por todos e por Ele, todos são salvos. Então, por isso, nós vamos dar continuidade. Essa lição está baseada aí no livro de Atos, o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 30. Essa é a nossa próxima lição e nós vamos estar postando aqui também. Mas participe conosco, interaja, faça a sua resposta, envie aí e nós vamos estar juntos nessa próxima lição falando do amor de Deus e da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer por esse momento de edificação e do estudo da Tua palavra. Que o Espírito Santo capacite-nos e nos oriente conforme a Tua vontade e traga a cada um de nós, meu Pai, o entendimento e a aplicação da Tua palavra. Que nós possamos, meu Pai, entender que aquilo que o Senhor tornou puro, por mais que os nossos olhos tenham acostumado como ser impuro, o Senhor, meu Pai, aquilo que o Senhor purificou, quem somos nós para julgar ser impuro? Por isso, que haja em nós um quebrantamento, um entendimento que Deus não faz acepção de pessoas nem de povos.
Por isso nós oramos agradecidos. Obrigado, porque o Senhor não faz acepção, porque se não fosse assim, nós, brasileiros, não seríamos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando aqui esse estudo bíblico e a gente volta semana que vem postando a próxima lição, né, que é a lição de número 21, né, que fala sobre Cristo para todos os povos. Nós vamos falar sobre isso. Então que Deus abençoe, continue firme orando e buscando ao Senhor, porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro